Olá, seja bem-vindo ao podcast do Master PI, um espaço criado e pensado tanto para os empreendedores quanto para o pessoal, para os colegas da área de propriedade industrial que querem se desenvolver e ir além dentro desse nosso mercado. Eu sou a Juliana Gaspar, da Eternize Soluções Empresariais, e hoje serei a host, apresentando aqui e discutindo com dois colegas muito qualificados aqui do nosso segmento. E, eu vou usar aqui o celular para não deixar a gente se perder e vou apresentar agora eles aqui para vocês, porque vem muito aprendizado por aí. Bom, vamos lá. Felipe Andrade, da Dascalos. Falei certinho, Felipe? Falou certinho, Ju. Propriedade intelectual. Atua há 4 anos e acredita que marcas e designs são perpétuos. Parecido aqui com o jeito que eu penso. A minha marca é eternizada, né? Mas tá vamos nome, lá. né? Pois é. Conta para nós um pouquinho de como começou a Dascalos. Olha, Ju, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, né? E eu me sentia meio peixe fora da água no direito, sabe? Na faculdade, assim, eu sentia que nenhuma das áreas me chamava tanta atenção. Não gostava tanto de uma, não gostava tanto de outra. E eu sempre quis alguma coisa que tivesse algo que pudesse ter um viés internacional e ir para esse caminho, assim. E para um recém-formado entrar em algo de contratos internacionais com empresas de fora e tal, é muito difícil. Mas daí encontrei a PI e vi que através disso a gente pode, quebrar essas barreiras e tal. E acabei, nesses 4 anos, recentemente, tendo essa conquista legal de atingir isso. A gente chegou recentemente na Europa, Portugal e Espanha, com registro e transferência de marca lá. Então, PI proporcionando esse tipo de negócio aí e tudo mais. E hoje em dia, a gente está em 13 estados do Brasil também, no Distrito Federal. A gente tem essa pegada bem digital mesmo. E tem fluído bem, tem sido muito legal. E com certeza, muito desse crescimento graças à escola de PI. Maravilha! E temos o Edio também aqui com a gente. E o Edio, nessa pegada do digital, também tá voando. E eu falo assim porque eu falei para eles que eu tava me sentindo uma senhorinha aqui. Porque são 11 anos de história com a Eternize, mas eu acredito que vocês vêm inovando e trazendo isso para nós, escritórios que estão com uma jornada ali, talvez, não sei se é essa palavra, mas mais antiga, talvez um pouco tradicional também. Edio, traz pra gente o que é a pronunciei certinho, Dubai. Isso aí mesmo. Ou Dubai, é Dubai? Dubai. Dubai. Propriedade intelectual, especialista em combate à pirataria e em recuperação de contas. Vai lá. Bora lá. Sou Edio Borges, sou advogado fundador da Dubai. A Dubai foi uma empresa que surgiu lá em 2022, início de 2022, está entrando aí no seu 4º ano. Mas eu, Edio, atuo já como propriedade industrial desde 2020, Eu iniciei na parte de vendas, aprendi a vender hitmarcas e aprendendo a vender hitmarcas junto com o meu sócio, que também está aqui acompanhando, a gente fundou a Dubai vendendo só protocolos de hitmarca. Até que a gente foi se adaptando, entendendo que a propriedade intelectual como um todo e industrial por si só, ela vai muito além de hitmarca. Você vai proteger combate à falsificação, combate à pirataria, combate de golpes no meio digital hoje, que a gente vem sofrendo muito, e foi onde a gente começou a se especializar cada vez mais precisamente nos últimos 3 anos, para poder entregar melhores soluções para os nossos clientes. Porque a gente começou a perceber que, de fato, aqueles clientes que mais tinham importância com a sua marca, eles necessitavam de um serviço mais técnico, um serviço mais especializado. E foi onde a gente começou a se especializar e migrou da Dubai Registro Marcas para Dubai Propriedade Intelectual como um todo. Hoje o nosso foco maior é atender empresas voltadas para a indústria, principalmente no setor de cosméticos, onde tem um volume alto de criação de linhas de produtos, que trabalha com rotulagens, com visuais muito característicos de cada produto, e a gente trabalha justamente nessa parte técnica de proteger e evitar que aquele produto seja copiado, que anúncios falsificados surjam em mercados ou até mesmo redes sociais, e trabalha na remoção de conteúdo. Vocês estão vendo que o time aqui não tá fraco, né, gente? E algo que nós conversamos muito já nos bastidores, e que é um olhar estratégico nosso hoje da Eternize também, é em relação a educar o empreendedor. Muitas vezes, os nossos colegas que gravaram já outros podcasts hoje, viu, gente? Estavam levantando aqui a questão
dos erros, né, que nós também trataremos, mas principalmente dessa coisa do empreendedor brasileiro entrar com a cara e a coragem. E muitas vezes o que falta é a educação empreendedora, é o conhecimento para poder tomar a decisão certa, o caminho certo. E hoje, né, a Eternize se posiciona dessa forma. Então, há 11 anos, eu comecei a fazer palestras em ambientes empresariais e tudo, e eu falei, nossa, eu vou falar 1 ano de marca, depois o outro ano eu vou começar a falar sobre patentes, e eu sigo falando, iniciando pela mesma coisa, porque ainda falta muito essa educação empreendedora. E tanto a escola de PI, né, quanto o Master já para quem está num nível mais avançado, eu vejo que trouxe isso tudo, né? A gente consegue aqui estar nesse ambiente de aprendizado e podendo compartilhar com esse empresário que está mais iniciante o caminho que ele pode seguir. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que marcas, né? Por que a gente inicia pela marca, na maioria das vezes, no escritório de propriedade industrial e intelectual? E o quanto é importante ainda a gente olhar e ter uma marca forte? O que é ter uma marca forte para vocês? Ju, uma coisa que eu costumo falar em todas as minhas reuniões de venda com cliente é que toda a energia, todo o tempo, todo o dinheiro, todo o cuidado que o empreendedor coloca no dia após dia do negócio dele é personificado pela marca. Então, quão importante é proteger, potencializar isso através do registro, né? O registro pode eternizar, pode, né, fazer com que essa marca fique perpétua mesmo, né? Porque dura 10 anos. Não é uma eternidade de 10 anos, porque dá para renovar a cada 10 anos, infinitamente, né? Então, esses dias eu tirei um print e deixei lá na minha área de trabalho para mostrar para clientes de uma marca que tinha tido o registro deferido em 1932, se eu não me engano. E estava vigente até agora. Então, acredito que quanto mais gente falando sobre, né, educando o empreendedor mesmo sobre isso, quanto mais colegas compartilhando, com certeza impacta no mercado, o empreendedor entende melhor e melhora um pouquinho a cultura de propriedade intelectual no Brasil todo, né? Sim, Edio. E você vê aí o papel do design, né? Nós comentamos sobre isso também, o quanto essas parcerias estratégicas podem ser interessantes, né? Sim, demais. Uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente vai... O empreendedor brasileiro hoje, quando ele vai iniciar um negócio, ele passa por certas dificuldades. Porque ele não sabe que tem que registrar a marca, o contador não avisa, o advogado que vai fazer a parte burocrática para ele não avisa, a empresa que ele trabalhou, ele não teve ciência disso. Então, muito dificilmente ele vai ter um contato ou a ciência de que tem que registrar a marca ou que tem que pensar em criar um nome forte, um nome original, para aí sim você se destacar no mercado. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas utilizarem palavras comuns que todo mundo usa e queira registrar. Cara, você vai abrir um negócio, um produto, ciente que você está no mercado com várias de outros empreendimentos com o mesmo nome, com nomes parecidos. Num país continental, né, Ed? Num país como o Brasil, essa dificuldade do empreendedor de encontrar marcas que estão disponíveis, né? Eu tenho certeza, você falou aqui, a gente começou a dar risada aqui, porque o que deve chegar de marca muito genérica, né? Muito. As pessoas não sabem, né, por mal. É a educação de... E uma coisa que as pessoas fazem muito, vou atuar no segmento de tecnologia, vou usar a palavra tech, vou atuar em algum outro segmento. O que mais? Inovar. Exato. Isso é o que todo mundo usa. Então, não é que você não possa usar, mas a ideia é que você fuja um pouco disso. E aí sim você tem maiores chances de registrar a marca e evitar um problema. E nisso os especialistas em branding são os principais parceiros hoje dos escritórios de propriedade intelectual. Então, agências, falem com os escritórios de propriedade intelectual antes de soltar, de levar aquela proposta para o seu cliente. E isso é uma proteção para você e um ganho para o seu cliente. Te fala isso, hoje nós temos alguns parceiros que normalmente, a hora que eles estão ali no trabalho do naming ainda, né, repassa primeiro para o escritório, para depois ele ofertar para o cliente. Porque a hora que chegar lá, já está realmente, se o cliente aprovou, está validado. A marca pode ser registrada, mesmo que ele opte por não fazer naquele momento, pelo menos ele tem, né? O escritório tem a certeza de que naquele momento que ele entregou, ele não estava entregando um chat GPT, uma outra IA aí, né? Realmente fazendo aquele trabalho, que é algo exclusivo, que é o que o registro de marca requer. Exclusividade. Não adianta registrar a marca só para ter a marca, né? Perfeito. Essa questão dos designers, eu posso dizer com muita propriedade que os designers são os melhores amigos da Dascalas. Porque é o maior canal de aquisição.
claro, perdendo só para o orgânico, mas é o nosso segundo maior canal de aquisição de clientes dentro da empresa são os designers. A gente tem muita parceria com muitos estúdios e é incrível o quanto tem agências muito boas, grandes, fazem um trabalho excelente, mas às vezes eles não têm um profissional de propriedade intelectual de confiança para poder indicar. E aí eles correm aquele risco de trazer uma marca para o cliente irregistrável. E aí o cliente investiu na identidade visual, pagou ali os valores e vai jogar a marca para o mundo. Se ele é notificado, ele tem que trocar tudo aquilo. E aí é um retrabalho para a agência, é um custo a mais, né? Um prejuízo para o empreendedor, né? Então, eu acho que esse é essencial para toda e qualquer agência, desde os menores. A gente tem muitos designers pequenos também, até agências de branding grandes, e que eles entendem como um setor de propriedade intelectual dentro da empresa deles. Exato. Agrega valor para a agência, agrega valor para o cliente, né? Então o designer consegue ter uma parceria ali de confiança para entregar marcas registráveis. Né? E eu acho que vocês vão concordar comigo que vocês também trabalham acho que muito nesse sentido. O jeito mais fácil de vender, até uma dica para quem trabalha na nossa área, é através de canais de indicação. Sim. Você pode Com criar um canal certeza. de indicação com os parceiros, por quê? Ele está criando uma identidade visual. Ele não quer criar um problema para o cliente daqui a 1 ano e meio, ter que trocar de marca e cobrar dele. Então ele faz total sentido ele ser parceiro de um escritório de propriedade intelectual que registra marcas para constar as viabilidades e aí sim passar para o cliente uma marca que é viável, que é original, que é distintiva e não ter nenhum problema nem para ele, nem para o cliente e para a gente também acabar tendo uma venda fácil. E é uma via de mão dupla, né, Ed? Porque a gente tem certeza que vocês também indicam os designers, os escritórios, né? Então, assim como eles trazem clientes Sim. pra gente, a gente também traz cliente pra eles, né? Então, todo mundo ganha, né? É uma via de mão dupla e eu sempre falo, acho que para empresas em geral, acho que quase tudo, né? A primeira coisa que você fala, você precisa de algo, você vai perguntar para alguém quem indicou, quem qualificou, se fez bem feito, se não fez. Então, sim, o canal de indicações é uma ferramenta que vai muito longe, né? Você falou a questão dos designs hoje ser os seus principais parceiros. O da nossa empresa são os escritórios de contabilidade também, né? São muito parceiros. Vocês viram que eu apresentei a Eternize como soluções empresariais, porque nós começamos como projetos, um escritório de projetos, depois migramos e ficamos somente com marcas e patentes, e hoje nós nos posicionamos como soluções realmente empresariais. Muitos do perfil dos clientes da Eternize, muitas vezes, principalmente no setor já de patente ou aquelas marcas múltiplas classes, né? Acontecia de realmente ter o impacto do valor. É caro fazer esse serviço. Poxa, eu vou ter que pagar 4, 5 classes, 10, 12 mil reais mesmo? E aí a pessoa, não, então vou começar por uma. Não é errado. Começar por uma tá bom, pelo menos tá vendo ali o caminho e a necessidade e valor daquilo. Mas o caro a gente sabe primeiro que pode sair caro depois, mas nós começamos a buscar opções e estratégias para facilitar o caminho para que esse capital voltasse ao escritório. Né? Então hoje a gente traz outras soluções de fomento através de editais, FINEP, FAPESP, entre outros, né? Para dar esse apoio para o empresário. E dessa forma os escritórios de contabilidade são grandes parceiros, fica a dica para os nossos colegas da área, né? Que façam esse relacionamento que, sem dúvida, faz todo sentido. E Ju, sobre essa questão de parceria, né, até para a gente finalizar esse assunto, né, eu acho que vai muito do perfil também do próprio escritório, porque, por exemplo, eu busquei algumas parcerias de contabilidade para Dascalos, só que eu entendi que, na verdade, desde o início, né, a empresa foi criada muito com esse viés de branding nosso mesmo e digital. Então, acho que a nossa conversa flui muito melhor com os designers do que com os contadores, embora a gente também tenha parceiros contadores, etc. Então, acho que cada escritório dos colegas tem que entender melhor qual é o parceiro que você vai se comunicar melhor, vai conseguir ter essa relação boa. No seu caso, os contadores funcionam super bem, no meu caso, os designers, né? Assim como outros advogados empresariais, consultores de negócio, né? Acho que entender também com quem você conversa melhor faz muito sentido, né? Você tem algum nicho específico hoje? De parceiros? De Parceiros é designers e contadores. Uma coisa que a gente aprendeu que foi na dor mesmo é que você só vai conseguir criar bons parceiros, uma boa comunidade de parceiros, quando você aprende a se especializar mais no seu serviço. Porque você vai indicar um serviço que alguém que faz um serviço mal feito ou que não é tão confiável, não indica. Jamais. E o contador ele não vai indicar um cliente de recorrência dele mensal para alguém que trabalha com niche markets que não domina a área. Sim. Então, um dos nossos diferenciais para ter melhores parceiros foi se especializar mais em niche markets e propriedade intelectual como um todo, para aí sim eu falar o seguinte, quer ser meu parceiro? Eu tenho todas essas soluções aqui que o teu cliente precisar, eu resolvo. Ele se sente muito mais seguro em mandar um contato para mim
do que antes. Sem dúvida. Reforçando para a gente realmente avançar nos nossos tópicos aqui, acredito que ter uma marca forte é ir além, né? É sair, deixar de ser refém ali do mercado, de ser só mais um, e começar a formar de verdade um legado, né? Combinou aqui, mas não estava no script, mas né? E a gente traz, então, as marcas de legado agora. A gente pensou ali algumas marcas, sempre que está palestrando, eu gosto de falar de uma aqui em especial, e eu queria saber de vocês dois, vamos começar pelo Ed agora, o que você traz, Ed, o que você leva, que você gosta de comunicar quando você vai falar com um empreendedor, né, para tocar lá no fundo e ele entender que todo mundo um dia começou, toda marca tem um começo. Uma coisa que eu digo sempre, e trago números nisso, é que registro de marca não é para empresa grande. Toda empresa só se tornou grande porque ela teve uma trajetória gigante e segura desde o início, marca registrada e toda a parte burocrática que é necessária. E outro ponto muito importante é a questão, quando eu vou analisar uma marca de um cliente, Ed, pesquisa a marca X para mim. Eu já vou de imediato e falo para ele, vai lá e cria a conta nas redes sociais que você quer, compra o domínio de site, por quê? Você vai registrar, às vezes alguém faz o domínio na sua frente, o registro é mais importante? Mas dá uma dor de cabeça muito maior se você recuperar um domínio judicialmente depois. E até um caso super curioso que eu trago, que eu sempre dou de exemplo, é o caso da Nissan. Não sei se vocês sabem, mas se você vai lá no Google e coloca nissan.com, não vai para a montadora de veículos. Não vai direcionar para o site deles. Nunca fiz esse teste, dá Não vontade de sabia fazer desse também. agora. Vamos fazer aqui. Que legal. A história é a seguinte, tem um israelense, que ele até já faleceu de Covid em 2020, que lá em 94 ele tinha uma loja de informática e o nome dele é Uzi Nissan. E por estar relacionado com o nome dele, o sobrenome dele, ele acabou criando essa loja de informática com o nome Nissan. Nissan Tech, alguma coisa relacionada. E foi lá e comprou o domínio de site. Antes da montadora, naquela época, em 94, se importar com criar site, domínio e tudo mais. Anos depois, a montadora foi tentar registrar o seu domínio de site como nissan.com, não conseguiu. E aí começou uma grande batalha judicial que levou ali 7 anos entre os dois. Olha só. Ficou comprovado que, como era o sobrenome dele, de fato ele utilizava aquilo para vender os produtos da loja, para divulgar a loja no website lá dos anos 90. E tendo claro a boa fé dele, o domínio ficou para ele. Hoje a loja não existe mais, mas se você vai lá e consulta nissan.com, vai vir uma página toda dedicada a um memorial ao seu uso Nissan, que acabou falecendo, mas teve essa disputa e a Nissan hoje não pode utilizar. Ela tem que se virar com outros domínios, mas isso não é mais dela. Excelente história, eu já vou começar a usar também, tá? Gostei. Anotado, né? Anotadíssimo. Anotado. E você, Felipe? Uma que eu conto, nossa, essa história eu conto todo dia. Porque eu conto em toda Tá reunião no de script. venda. Essa aqui tá no script, que é o caso da Sodier, que muita gente conhece, né? Uma franquia de bolos de doces. E ela começou em 97 com a dona Cleusa, vendendo despretensiosamente bolo, doce, né, na cidade dela, etc. E resolveu abrir uma lojinha que na época se chamava Sensações Doces, né? Então, Sensações Doces nasceu e foi crescendo, né? E os clientes gostavam tanto do produto que falavam, dona Cleusa, abre franquia, porque eu compraria uma franquia da senhora, vejo potencial nisso. Resolveu abrir a franquia e com a franquia funcionando, né, as coisas fluindo, as pessoas começaram a se interessar muito em comprar essas franquias dela, né? E a coisa explodiu, bombou. Então, com um tempo, mais de 70 franquias, né, foram aí vendidas. E com essas mais de 70 franquias, que ela foi procurar um profissional como nós e os colegas para tentar registrar essa marca. E olha só que curioso, né, aquilo que a gente falou no início. Se naquela época o designer que criou Sensações Doces tivesse uma parceria com propriedade intelectual, né, muita coisa poderia ter sido evitada. Com certeza. Ou o contador, né? Um grande prejuízo. É um grande prejuízo. E aí, com essas mais de 70 lojas para tentar registrá-la, não conseguiu porque já tinha o bombom de chocolate morango da Nestlé, Sensação, né? Doce, né? São os mesmos nichos. As marcas colidiram, não rolou. E ela foi obrigada a trocar. E aí essa troca foi muito interessante. Nessa parte eu acho bem legal dessa história, porque ela, claro, ficou anos no vermelho. Tem entrevistas dizendo, se eu não me engano, 4 anos no vermelho. Eu li sobre isso já. Mais de 3 milhões de reais, né, em gastos. Porque imagina trocar 70 fachadas, 70 materiais de marketing de 70 lojas. Marketing inteiro. Uniformes de funcionários, né? 70 lojas não é pouco. E isso quase foi a falência dela, mas ela deu a volta por cima, né? E conseguiu aí esse novo nome com uma homenagem aos filhos dela, que se chamam Sofia e Diego, por isso ficou Sodier.
Antes de saber da história, eu jurei que era o nome francês, sei lá. Não, só Sophie e Diego Mas mesmo. ficou parecendo. E funcionou bem melhor que Sensações, na minha opinião. Se a Dona Cleusa estiver assistindo esse podcast, a Dona Cleusa ficou bem melhor do que Sensações Doces. E funcionou hoje em dia a maior franquia de bolos doces do país, né? Mais de 340 lojas aqui, 2 nos Estados Unidos, mas poderia ter falido, deixado de impactar esse monte de gente por conta do registro de marca, né? Quando a gente fala de marca forte, tá aí, né? O que é Olha uma aí. marca forte? Sensação ou Sodier. Sodier? O que pega mais? Claro que sensação, todo mundo quando se fala, vai associar a algo de comida, por exemplo. Sim. Mas Sodier é muito mais original. E veja como é uma questão de posicionamento e marketing também. Hoje, as franquias da Sodier são nível nacional, hiper reconhecidas. E o chocolate já não é tanto mais. Você vê? Já Exato. ficou, né? Então, uma questão de que alguns de nós, claro, vai lembrar mais e mais uma nova geração aí talvez nem saiba mais o que é, né? O posicionamento, o tempo, mas naquele momento era extremamente E relevante. que curioso, né? Porque a Nestlé virou fornecedora homologada das franquias da Sodier Pois também. é. Então, que reviravolta, Incrível, né? pois é. E você sabe algo que eu converso muito também, e que é o nome da marca. Eu falo que ele é igual filho. Né? É a primeira coisa que o empresário pensa. Igual a mãe, o pai, quando vê uma criança, a primeira coisa é o nome. Qual o nome? Qual vai ser o nome? Primeiro é o sexo, né? Vamos falar a verdade. Mas, se é menino ou menina, o nome vai ser tal. A marca, o negócio é a mesma coisa. Que nome vai ter? E, ou seja, tem que ser a primeira coisa ali em ter cuidados. Mas existe um apego depois muito grande quando, por exemplo, chega no escritório, nós fazemos a análise de viabilidade e, olha, infelizmente essa marca não pode ser registrada. E a história que eu conto, né, que está no nosso script quando acontece exatamente isso, é a do Flávio Augusto. Como eu falei para vocês, a minha visão ela é muito do empreendedorismo mesmo, né? E para os nossos clientes eu sempre levo essa história porque ela é de transformação. O do Flávio era a marca Winners, né? Flávio Augusto, dono da WhatsApp e de tantos outros negócios aí pelo mundo, né? Não só no Brasil, mas era Winners. E ele precisou... já existia outra escola de idioma, ele foi notificado e, claro, todo aquele rebuliço, mas todas as apostilas tinham o W. Então, ele precisou fazer algo, criar algo ali, fazer uma reunião com o time e achar uma marca que tivesse W. E ficou a WhatsApp, que olha o tamanho, né, que se tornou e etc. E aí, né, em cima dessa história, tem um monte de outros ganchos que a gente pode dar, inclusive, para o trabalho, né, que o Edio é bem focado ali, que é essas questões contratuais, que envolvem ali depois, por exemplo, os licenciamentos para as franquias e tudo mais, que virou uma outra briga depois da WhatsApp, de outras escolas de idiomas que envolvem ali a Wizard, né, o Wiz, o senhor Carlos Wizard, com o uso do nome, das marcas patronímicas. Eu falo, é um universo muito grande, gente, é muita coisa pra gente trazer. Quer complementar algo aí pra gente, Edio? Eu acho que essa parte das franquias é o mais importante, porque quando você fala de franquia, assim como o caso da Sodier, você está lidando com outros pontos da sua marca que não é só seu, não são suas filiais. Sim. Você está lidando com o sonho de outras pessoas que investiram para ter uma franquia, confiam naquela marca e de uma hora para outra você fala o seguinte, amigão, vamos ter que trocar tudo. Então aquilo que você tinha comprado, que praticamente você compra é a marca, né? Porque o produto ali, todo mundo tem parecido, mas a marca que é o forte, você vai ter que trocar e começar do zero. E então é um prejuízo, principalmente para quem compra as franquias. Sim. E hoje a ABF, ela ainda pede somente o número do protocolo de registro. Né? Então, é algo que o empreendedor que está ali investindo na franquia precisa se resguardar pedindo uma consultoria justamente dos escritórios de propriedade intelectual para fazer essa conferência. Olha, eu estou investindo aqui, ou eu estou fazendo o licenciamento dessa marca para que eu utilize. Será que essa marca está devidamente protegida? Será que essa pessoa, né, essa empresa pode licenciar para que eu faça uso? Isso quem vai esclarecer a dúvida é um escritório especialista, né? Que vai poder esclarecer tudo isso. Uma coisa bem interessante relacionada a tudo isso tem a ver com o que a gente falou antes. Eu sempre falo para designers parceiros que se chegar alguém querendo criar uma marca relacionada à franquia, gente, é indispensável que esse empreendedor tenha um cuidado absurdo relacionado à questão do registro, à disponibilidade da marca, né? Então, fica a dica para os colegas de PI e para os designers, né?
Chegou querendo fazer franquia, gente, registro de marca é o primeiro passo, tem que estar muito redondo para evitar uma situação igual a da Soldier, por exemplo. Né? Sim, as startups hoje, né, as empresas ali do segmento de inovação, elas relutam bastante ainda, né? Eu tenho um contato bem direto com alguns desses ecossistemas e a gente vê uma relutância, né? Em, não, se qualquer coisa depois eu mudo o nome. Patente, então não, software, toda hora eu tô mudando, não precisa registrar. E na verdade, a gente já teve N casos no escritório que só foi possível o investimento daquele investidor anjo, né, a partir do momento que toda a propriedade intelectual estava registrada, né, estava ali com toda o seu portfólio já protegido, porque quem vai investir no que não tem dono? Né? A frase é marcante, já está massacrada no nosso segmento de propriedade industrial, mas é isso mesmo, né? Esse ativo, enquanto ele não está protegido, eu trago uma outra referência que eu gosto de usar bastante, né? Que é você construir num terreno que não é seu. Não dá para fazer algo, investir em algo que não está no teu nome. E trabalhar, construir um patrimônio de negócios sem fazer registro de marca, sem proteger, dependendo, se possível, claro, né? A patente, o software, etc. Construir num terreno que não é seu. Não tem jeito. Tem um ponto bem legal, Ju, antes, só para fechar esse assunto também, que é a questão de se tornar um ativo intangível dentro da empresa, né? Então, uma situação de startup mesmo, né? Poxa, o pessoal geralmente faz para poder vender. E o valuation, né? Poxa, a empresa vai valer muito mais se tá com a marca registrada, né? Você vende por X se tá com registro, sem registro, e por 2X se tá com registro, né? E é a primeira coisa que o investidor vai perguntar realmente, né? Então, acredito que vai além da questão só da proteção, mas também de agregar valor para esses negócios. Não só startup, qualquer negócio, né? Numa venda, numa possível negociação, tem uma empresa que tem ali, né, esse patamar de valor mais alto também através do registro. Muitas pessoas não têm ideia, claro, só saindo um pouco desse universo das marcas, indo para as patentes, né? Do quanto algo pequeno pode se tornar grandioso. Né? Nós temos no nosso portfólio um cliente nosso que desenvolveu uma pá, né, dessas que até talvez não me expresse corretamente, tá, pessoal? Mas um dispositivo técnico, né, que ele utiliza ali no trabalho que diminui a perca do material na hora que ele passa aquela massa na parede e tal. E o investimento que na época ele fez, claro, era alto até pela profissão dele, mas ele foi visionário. Porque quem fez a compra daquele portfólio depois do investimento foi uma grande, né, indústria aí do segmento de ferramentas, e hoje ele todo mês ganha lá um pouquinho dele, um pouquinho, em cima de tudo que é vendido, né, que é, na verdade, produzido no mês em cima daquela indústria. Então, a visão tem que ser a longo prazo. Né? A marca, como você disse, a gente renova 10 anos a patente não, é de 10 a 20 ali para você sugar o que der daquela invenção, né? Para depois ela não cair em domínio público, mas tudo vale a pena. Eu acredito que não só para proteção, para valuation, mas para o legado que aquela empresa, que aquela criação vai estar deixando. Né? E falando em legado, tem gente que acha que só registrar protege. E aí não é assim, gente. Sinto muito te dizer, mas se você pagou R$2.000, R$2.500, registrou sua marca e acha que já acabou, não é só isso. Tem muita coisa além e tem muito erro também, né? Tem uma frase que eu acho que inicia essa discussão da melhor forma possível, que o Edio nos presenteou com essa frase aí, ficou gravado aqui, né? Acho que ele tinha que começar com ela. Então, vamos lá, né? Algumas coisas que eu digo. Registro de marca, ele não serve para nada quando você faz ele da maneira incorreta, quando você faz ele da maneira errada. Que é o quê? Você tem a ilusão de que você está registrando uma marca, mas você tem que antes classificar, antes você tem que pesquisar. Porque em muitos casos eu vejo pessoas que iniciam processos de registros em classificações distintas. Por exemplo, foi atender um cliente há umas 2 semanas que ele tinha a marca registrada para comércio de instrumentos musicais. Qual a atividade que ele praticava? Manutenção e afiamento de instrumentos musicais. Ele encontrou nas redes sociais alguém que utilizava uma marca igual a dele em uma outra cidade. Ele falou, isso aqui tá me incomodando. Tem pessoas que estão me ligando, estão reclamando para mim, mas não sou eu. É esse fulano da outra cidade. Eu falei, beleza, você tem registro? Não, tem registro. Eu falei, não, se tem o registro, a gente consegue derrubar a rede social
desse terceiro. Fui fazer o estudo do caso, olhei o registro, falei, cara, o teu registro, ok, tá registrado, tem o certificado, mas ele não protege na atividade que você faz, muito menos na que esse terceiro está utilizando. Então a gente tem que fazer uma estratégia antes de você tomar qualquer atitude, que é o quê? Vamos blindar a sua marca, você tem para comércio, vamos fazer para manutenção, aí você tem nos 2 segmentos protegidos, e aí sim vamos tomar as medidas cabíveis, notificar e entrar com a remoção de conteúdo desse terceiro. Antes disso, você está deixando brecha para o concorrente registrar a marca. Deixa brecha, deixa dinheiro na mesa, porque o cliente a qualquer momento pode estar confundindo, né? Trocando ali uma marca pela outra facilmente, porque tá ali, tá pronta. É o que o INPI protege, né? Eu sempre explico dessa forma para os nossos clientes também, que o registro de marca, o que o INPI avalia é o risco de confusão para o consumidor final. Eu gosto muito de usar essa frase, porque eu acho que ela simplifica, né? Então, qual é o risco de confusão? Às vezes, primeiro, vou registrar na outra classe só porque ela está livre e parece com o que eu faço? Não adianta. Se não é exatamente o que você faz, vou falar errado, é desproporcional, não é equivalente. E aí não vai gerar a proteção necessária realmente. E, Felipe, você tem alguma experiência, um case desse daí pra gente? Olha, eu sempre dou um exemplo de situações que acontecem por aí de confusão no mercado, que é o pior de tudo, né? Por exemplo, um restaurante que tem um nome idêntico. A frase que complementa do Edio é seguro de carro, né? Diferente de seguro de carro, né? O registro de marca, seguro de carro a gente faz para não usar, o registro de marca a gente faz para usar, né? Você viu que ele aprendeu mesmo, Você viu? Certificado na gaveta, isso não resolve muita coisa, não. E isso é uma coisa que... isso de usar é fazer valer o direito, né, pessoal? Porque imagina um restaurante, eu sempre dou esse exemplo para meus clientes também, de fazer valer o direito, que faz um serviço muito bom, tem a marca registrada, tem lá a estrutura muito boa, acondiciona bem os alimentos e presta um bom serviço para o cliente final. E ele tem um registro. E tem um outro que não tem registro, não acondiciona bem os alimentos, desliga o freezer à noite e aí dá uma intoxicação alimentar aí num cliente. Queima aquele nome, vira notícia nacional. E aí? Aquele nome tá queimado no mercado por alguém que não tinha nada a ver com você, que não tinha registro e que você não fez valer o seu direito de marca registrada indo pra cima daquela pessoa de alguma forma, né? Então, tem que usar esse certificado de registro, né? Você investiu para se proteger, você tem que tomar as medidas contra as outras pessoas. Não é ego de eu sou o único no Brasil com aquele nome. Não, é proteção para você mesmo. É um cuidado com você mesmo. É isso aí. E algo, né, que a gente tem de experiência nesse setor é principalmente o pós-registro, quando a gente leva para o cliente a questão do monitoramento da marca. Monitorar, acompanhar o processo enquanto ele está acontecendo, ele está em andamento, é obrigação, né, gente? Aí eu falo, não é nem algo a mais ali que você... É obrigação. Não dá para... É polêmico, eu vou polemizar agora, né? Não dá para você vender só o protocolo e falar que não vai saber, que você não acompanha, ou falar que vai acompanhar e não acompanhar também, porque isso é deixar o cliente na mão. O INPI publica toda semana 60 mil despachos. Uma pessoa leiga, com todo o respeito, né, a capacidade de todos, é lógico que se ela for lá, ela lê o manual, ela for lá na internet pesquisar, mas empresário, quanto tempo você tem na vida para ficar indo lá fazer isso toda semana? É difícil parar e fazer. Nós que trabalhamos com isso, usamos softwares para fazer essa leitura. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande dos escritórios, e mais uma vez polemizando aqui, mas é obrigação dos escritórios, né, de propriedade intelectual monitorar o processo em andamento. Agora o pós. Entregamos a marca para o cliente e aí a gente oferece o serviço de monitoramento, de acompanhamento depois, né, dessa marca já registrada. E a maioria não vê sentido, né? Não vê valor. E o que eu quero que vocês tragam aqui, claro, vou compartilhar aqui com o pessoal também, é onde o nosso escritório, né, de cada um aqui, faz a diferença nessa hora. E linkando com o que você já citou lá no começo, mas voltando, que são os erros na hora de registrar a marca, Exato. Que envolvem tanto da parte do escritório, mas também envolve o empreendedor. Porque ele que vai contratar, ou até mesmo iniciar sozinho, que existe a possibilidade, com vários erros, mas 3 erros básicos aí na hora de iniciar o registro de marca, que é você classificar errado, que é esse caso do cliente que eu trouxe, você fazer o registro numa área que você acha que protegeu, mas na verdade não protege, então o certificado não serve para nada. Você não fazer uma pesquisa antes, só depositar o pedido de registro e aguardar uma decisão. Se você não faz uma pesquisa, você não consegue prever se tem maiores ou menores chances de aprovação,
Porque se você inicia o processo hoje, leva em torno aí de 2 anos, 24 meses, 22 meses, você vai ficar 2 anos na indecisão. Investindo dinheiro em marketing, em tráfego, em divulgação, em fachada e tudo mais que precisa para divulgar uma marca. E o terceiro erro, que é o que eu acho mais grave, você pagar barato para registrar a marca. Você comparar preço. Polemizar, vamos? Já dizia a vovó, né? Barato sai caro. Barato sai caro. Barato Não, sai caro. O que mais tem a gente registrando a marca é R$500 de serviço. Tem menos. Mas o que eu digo é o menos. seguinte, produto por produto você consegue comparar. iPhone, qualquer loja é o mesmo iPhone. Então por preço você consegue pegar o menor. Agora serviço não. Não quer dizer que o serviço mais caro é o melhor, mas geralmente, em quase todos os casos, o mais barato não é o melhor. Sim. Ele vai te deixar na mão em algum momento, vai ter uma parte técnica que não vai te ajudar, e aí o problema vai chegar. E aí você me chama. Perfeito. Geralmente é isso. O pessoal volta, né? Eu falo que Volta. muitas vezes quando... Aí aqui estamos falando já de perfis de cliente, né? A gente deu uma virada aqui, mas a gente volta. Eu gosto desse tema também porque, claro, o escritório, nós trabalhamos é o mesmo pacote independente do cliente. Eu não olho cara de cliente, né? A minha equipe, o meu time não olha a cara do cliente, o CNPJ dele para passar um orçamento. Nós trabalhamos com os riscos processuais envolvidos diante daquela marca que foi analisada, daquela patente que foi pesquisada. Então, são riscos. São apresentados os riscos e o que cada empresa ou pessoa física, dependendo, precisa de apoio ali para aquilo. Então, claro, a gente sabe que um MEI, que normalmente está mais ali no início realmente do negócio, ele não precisa de um pacote onde eu vou incluir X notificações ao longo do ano para ele, né? Ao contrário, por exemplo, nós temos um cliente hoje que é uma empresa de fisioterapia, que vocês não têm noção, né? Só nesse ano, acho que a gente já fez umas 4 notificações de tão... o nome não era comum quando nós iniciamos o processo, mas hoje ele se tornou, porque ele foi se tornando uma referência e cresceu realmente o número de, posso dizer, de cópias, né? Ali acontecendo. Mas no início não foi. Hoje ele já entende. Hoje ele é um cliente mensalista. Já mudou o perfil. Então, existem pacotes e estratégias para cada nível e momento daquele negócio. Como que você trabalha isso lá, Felipe? Olha, eu acho que isso é muito personalizado. É bem o que vocês estão dizendo aqui, porque cada cliente tem até mesmo um perfil. No início, o Ed falou das indústrias de cosméticos, né? Exato. Poxa, o pessoal tem empresas que são muito inovadoras e estão sempre criando novas marcas. Quão importante para essas empresas é ter um profissional de propriedade intelectual que vai ver a viabilidade de cada uma dessas novas marcas, né? Saber se pode ou não lançar no mercado, porque imagina lançar produto no mercado, tá indisponível e ter que trocar todas as embalagens, né? Então, eu acho que é muito personalizado para cada tamanho e os pequenos também devem fazer com certeza. A gente tem também pequenos que tem uma marca e monitoram essa marca e fazem valer o direito deles, evita esse tipo de confusão no mercado e, ao mesmo tempo, evita a diluição da marca, né? Exatamente. Eu acho que a diluição da marca é um ponto bem importante. O pessoal, quem é da área sabe, né? Mas até uma curiosidade para quem não é da área, a Apple, ela notifica e se opõe a tudo que se mexe. A pessoa colocou uma lojinha de manutenção de celular, colocou uma maçã no logo, pode ter certeza que ou você vai receber uma notificação do advogado da Apple pedindo para você tirar ou desistir do processo e vão se opor também no seu processo. Né? McDonald's, o tempo todo, as pessoas não imaginam. Tem uma pizzaria na minha cidade que foi notificada pelo Mac. O dela usava o MC ali, mas era uma pizzaria. E aí entra aquilo que eu falei, o certificado não pode estar na gaveta. Exato. Você registrou, você tem que fazer valer. E olha que essa pizzaria ainda foi longe, ela foi indo, não era nossa cliente, conheci a história dela bem depois, mas como escritório de propriedade intelectual que somos, né, que nos posicionamos, a primeira sugestão, se a gente tivesse identificado isso no início, era, olha, realmente não entra nessa briga, né? O capital que ela gastou na época, que eu acho que foi em torno ali de uns 20 mil reais, em processo, ela poderia ter investido num novo rebranding, numa nova fachada e ter feito o negócio dela decolar muito antes do que demorou ali a acontecer por conta de custos processuais. Quando a gente vai atender alguns casos que envolvem empresas grandes, digamos, sim, notificando ou se opondo contra um possível cliente nosso, na maior parte dos casos, quando a gente vê que o nosso cliente está com um problema, realmente não tem como ele continuar com aquela marca, sim, e se continuar é só perda de tempo, dinheiro e cansaço psicológico. Exato. Perfeito. Vai se desgastar por um bom tempo. A gente fala para ele, cara, vamos pensar diferente, vamos fazer uma estratégia. Você vai precisar mudar.
Beleza? Acho que agora a questão não é se investir em defesas e brigar judicialmente. Vamos tentar ganhar prazo para você fazer essa mudança? Deixa eu conversar com o pessoal, ver se a gente consegue, sei lá, 2, 3, 6 meses para você fazer essa etapa de mudança. Provavelmente eles vão concordar, porque eles vão ver que a gente quer um acordo para parar de usar, teoricamente, a marca deles. Claro que a gente nunca vai assumir que é uma cópia, algo do tipo, né? A gente assume que, beleza, vamos destinar para uma nova marca. Mas aí sim, você pensa melhor em uma nova marca com o tempo e aceita essa situação. E a empatia, né? E a empatia. É empatia com o cliente. Nós próprio. somos empresários. Então, a gente tem que ter empatia pelo que aquele empresário vai passar. Se ele continuar também naquela disputa, né? Colocamos assim. E isso eu vejo, a gente falando naquela hora das nossas ferramentas ali de aquisições, né? Isso é o que traz mais clientes, né? Falando para os nossos colegas aqui também da PI, criar esse relacionamento, esse respeito, demonstrar para o cliente que você está do lado dele para fazer não só ele ganhar processos, né? Mas ele crescer. Eu sempre falo que a PI ela tem que estar dentro das empresas para trazer lucratividade. Então, é lucro. A pessoa fala assim, a PI é investimento. É difícil, às vezes, um empresário realmente perceber esse investimento a hora que ele faz. Porque é a longo prazo. Nem sempre vai acontecer ali rapidinho um problema, né? É lá na frente. Mas propriedade intelectual, industrial, tudo que envolve a PI hoje, ela é investimento e lucratividade. Para você entender a importância da escola de PI, todo esse ecossistema que o pessoal está tendo aqui, que a gente está tendo a oportunidade de estar junto, é que esses casos que a gente está trazendo de copiou o McDonald's, copiou a Porsche, fez um produto parecido, isso tudo é falta de conhecimento. Não quer dizer que a pessoa está agindo de má fé e teve a intenção de, não, vou copiar o McDonald's. Não, não é isso. Às vezes é desconhecimento, ela não sabe que traz um problema. Vou fazer um pouco parecido aqui, é uma referência, me inspiro naquele restaurante específico, vou fazer meio parecido. E aí ver que deu um problema depois. E é muito fácil, né, gente? Hoje em dia, identificar isso, a gente trabalha com isso através do monitoramento, né? A gente vê e busca quem tá copiando, né? Quero trazer um case disso também, que não é meu, mas é uma barbearia, se eu não me engano, em Brasília, que foi notificada pela Ferrari, porque eles tinham lá na fachada deles Ferrari por anos, com a mesma tipografia, inclusive, da Ferrari. Os advogados da Ferrari identificaram, né? E tomaram as atitudes, notificaram. E as pessoas acham que não vai acontecer. Por quê? Eu sou pequeno, eu tô numa cidade pequena, ninguém vai me achar. Mas com a internet é tão fácil achar. E as pessoas estão buscando, né? E hoje não tem como escapar mais. Não. Nós tivemos um caso esses dias também que realmente a empresa ela ainda não estava posicionada na internet. Ela não estava em Google, ela não estava nada. Mas ela existia, a marca estava registrada, mas ela não tinha posicionamento digital nenhum. E aí, o nosso cliente falou, não, então vamos para cima, vamos. Eu falei, não adianta, ela está registrada. Não, mas e se a gente for lá e está aberto, né? Expliquei para a cliente, falei, olha, daqui a um tempo, abre-se o prazo de caducidade, a gente pode pedir para caducar essa marca, caso ela estiver inativa, mas no levantamento, né, de atividade da marca, ela só não está no digital. Mas ela está ativa, ela existe. Nós pesquisamos isso tudo antes de trazer uma validação para dar seguimento nesse processo. E aí eu vou voltar na polêmica. É difícil o cara que cobra aquele valor lá que você falou, que ainda inclui as taxas, né? Com os valores que nós sabemos que elas estão hoje também, falar que faz todo esse trabalho prévio, essa análise de viabilidade, e que vai entregar um trabalho de qualidade. É onde, infelizmente, a gente vê aquele montante de processo acumulado no INPI, um monte de marca com nome tudo igual, uma atrás da outra, assim, aquela fila, não sei se vocês já se depararam com isso, né? Com certeza. Aquela fila de nome tudo igual, sabemos que todos que estão abaixo de quem já tem o registro irão perder. E procurem alguém de confiança. Né? Acho que essa palavra mágica dentro da propriedade intelectual também e da prestação de serviço, né, Ed? Como Exato. Você falou. Procure
uma referência, procura alguém na sua cidade que fez e deu certo e que teve um bom atendimento, né, que teve um bom serviço. Procure também nas redes sociais, os meninos aqui estão toda hora nas redes sociais. Eu tô um pouquinho menos que eles, eu falei para vocês que eu tô mais nas antigas ainda, né? Mas tem muita empresa de qualidade. Não caia nessa de estou do NPI, estou te ligando. E NPI não liga. E outra, né, Ju? Aquele golpe clássico, né? Tem uma marca muito parecida com a sua, a gente vai dar prioridade para sua marca. Você não quer entrar o quanto antes? Paga esse boleto aqui de R$800 e a gente vai resolver para você. Gente, se eles tivessem, eles já iam estar com aquele cliente, por que eles iam estar indo atrás de você, né? Então, por favor, não paguem boleto sem olhar com cuidado, falem com um profissional que entende, né? Não vamos cair em golpe. Acho que é uma obrigação como profissional, nós aqui de PI, também trazer esse tipo de educação, esse cuidado para os empreendedores, né? E evitar esse tipo de golpe que, infelizmente, é bem comum na nossa área, né? E é mais um motivo, né? Algo que, valorizando aqui a escola de PI, mais uma vez, que é algo que realmente está trazendo um novo posicionamento para a nossa categoria. Né, de pessoas, de profissionais que estão buscando se qualificar mais, se posicionar como referência também no segmento, lógico, né, conforme esse aprendizado for seguindo, mas a escola está contribuindo demais, a gente vê ali as dúvidas do pessoal, sempre todo mundo que pode ajuda, né, quem está nesse perfil de mais tempo no mercado, mas é trazer realmente pessoas éticas para o segmento. Claro, a gente sabe que toda área tem ali os seus problemas, né? Mas a nossa bate toda hora na porta. Aliás, toca toda hora no telefone, né? E pro pessoal que não conhece a escola de PI, é interessante deixar bem claro que não é um evento de network, aqueles que você vai, que vem 3, 4 famosos apresentam uma palestra, sai e você vai para casa e só com a inspiração e no dia seguinte não põe em prática. Não, é que de verdade você se conecta com os pessoais, com outros escritórios no nosso caso, né? Que estão há alguns anos na frente, que tomam estratégias diferentes da sua, que se você troca uma ideia, você vê, pô, isso aqui faz sentido, acho que se eu aplicar no meu negócio também vai me ajudar. Então não é algo que você fica só olhando um palco, alguém lá em cima falando algo que fatura bilhões, você está ali no comecinho ainda, você quer alguém que está um pouquinho mais acima de você, que trilhou alguns passos a mais para te ajudar. E eu acho que é o lugar ideal para quem quer se capacitar. Eu acho que é uma gratidão muito grande da gente, dessa área, para o Rafael, né, através da escola de PI, em aumentar a qualidade do serviço de PI no Brasil. Acho que a gente pode dizer dessa forma, porque com a quantidade atual de alunos e essa qualificação que existe, eu acho que todo mundo ganha, porque o empreendedor começa a ter mais noção do quão importante é isso, essa palavra da PI é difundida, mas por profissionais éticos, né? Então, acredito que agrega muito, como o Edio disse, essa possibilidade de trocar experiências aqui do nosso nicho é muito rica e é algo que a gente é muito nichado, né? Diferente de outros nichos da advocacia, o nosso nicho é muito específico. Então, até essa dificuldade de, quem sabe, achar colegas que estão ali disponíveis para bater papo e trocar experiências, né? A escola de PI proporciona isso. E vamos combinar, gente, o grupo da escola de PI é extremamente, assim, aberto a tudo que é tipo de dúvida. Que gente bem proativa, né? Pessoas generosas. Estamos cercados de profissionais generosos e a generosidade prospera, gente. Fico 3 dias sem olhar o grupo, tem mais de 1.000 mensagens lá. O pessoal interage demais. Não é aquele grupo estático, né? Todo mundo ajudando todo mundo, né? As interações é o quê? Todo mundo ajudando todo mundo. Se uma dúvida da mais básica, mais extraordinária do técnico, vai ter alguém que vai, no mínimo, dar um suporte. Posso te ajudar aqui, ver o que eu faço. E quero voltar naquele assunto também que vocês dois tocaram já, do nosso papel dentro das indústrias. Né? Então, hoje, a indústria, normalmente, ela tem um setor jurídico, né, um setor ali que fica responsável e talvez entra lá com os pedidos de registro de marca. E, claro, a gente monitora esse perfil de cliente que a gente quer ter pra gente, né? É o nosso dever de casa fazer isso. E muitas vezes o que eu percebo é esse monte de indeferimento por falta realmente de ser um especialista, né? Não vou falar da qualificação profissional nesse sentido, né? Não desqualificando o profissional advogado que está lá, claro. Mas é onde entra o suporte. Vocês colocam bem, o profissional, ele não precisa ter um profissional de propriedade intelectual dentro da empresa dele. Mas, como
CLT, talvez, né, digamos assim, mas uma prestadora de serviços, sem dúvida, para dar consultoria e embasamento para esse setor jurídico, é o que a gente indica hoje, né, que essas indústrias fomentem. E Ju, é muito comum, né, ter ótimos advogados trabalhistas internos, ótimos advogados muito bons em contratos, mas não são advogados de PI, né? Assim como no meu caso em específico, eu não sei vocês, eu não faço nada trabalhista. Então, eu acho que é justamente isso, cada um no seu quadrado, né? Ter essa tranquilidade de saber, não, esse profissional é específico para isso, né? Para esse setor. Eu vou mais longe. Você falou como vocês, como nós. Eu não sou advogada. Olha aí. Olha, tá vendo? Ainda eles não sabiam disso, tá? Eu venho da área da saúde, comecei a trabalhar no setor de inovação, da parte de patentes médicas, e ali eu fui me descobrindo no universo de propriedade intelectual. Industrial, mas principalmente, inicialmente com patentes, e aí eu me apaixonei, na verdade, por tudo, né? Show. E você falou, a gente é nichado, mas ao mesmo tempo é gigante a área da propriedade intelectual. É tudo, muito né, Ju? grande. Tudo que tá aqui. Hoje, sim, hoje nós temos, acredito, todos vocês, né, todos nós aqui, temos nos nossos escritórios os especialistas para cada área que o cliente precisa. Mas uma pessoa só, se dizer capacitada talvez para fazer tudo, é aquele profissional aí com 50 anos de carreira, né? Porque realmente é muito grande a API. Uma parte interessante que você levantou a bola, parte das indústrias, que eu vejo cada vez que a gente vai tendo mais contato com os nossos clientes, que são indústria cosmética, suplementação, até alimentos, que é onde tem essa demanda grande de gerar novas linhas de produtos, novas embalagens, novas rotulagens, é indispensável ter alguém que cuide dessa área. Seja um advogado ou não, mas alguém que entenda do assunto. Porque aí sim você consegue ter segurança. Porque eu vejo muitas indústrias que não têm esse cuidado gigante, às vezes só contrata o menino do registro de marca, quando surge uma marca ou outra e tá ok. Mas se alguém copia, ele vai ver atrás o que ele tem de proteção de marca registrada, tá faltando muita coisa, tá precária a situação. Aí ele não tem armas, não tem defesa para entrar com o processo judicial. E até para a questão de marketplace, que muitas indústrias hoje, até suplementação, vendem os produtos em marketplace. Se surge um produto falsificado lá, ele perde faturamento. Perde muito faturamento. E o risco, né? Um produto risco falsificado demais. pode trazer um O risco prejuízo da para a saúde da pessoa, né? A área da saúde, né? Sim. Ô Ed, nós estamos com tempo extra, que eu vi aqui que a gente desenrolou bem pra caramba. E Ótimo. então eu vou trazer um tema aí legal pra gente falar, que eu sei que é a sua especialidade, e que são as redes sociais, né? Então hoje a gente tem uma gama de clientes ali que vendem forte nas redes sociais, que se posicionam estrategicamente muito bem e infelizmente sofrem ali o plágio. Então, vem alguém, copia toda a estratégia. Tive uma cliente desse perfil, tá? Ela, o golpista, né? Golpista, copiou os 99 stores dela e fez. Copiou a foto dela, pessoa física, criou um outro perfil da pessoa física também para gerar referência. E a página que foi derrubada foi a que veio depois, claro, da nossa cliente, e não a que era a golpista. E aí, né? Claro, tomamos as devidas providências ali na época, ela recuperou e tudo mais, mas onde você traz o cuidado, né? Como eu disse, admiro muito a tua competência nesse segmento, a gente vem acompanhando aí os resultados que você vem tendo. O que você daria de sugestão para esse pessoal da área, né, que está ali forte no mercado digital, nas redes sociais, para se protegerem, para se blindarem desse problema, vamos dizer assim? Vamos lá, hoje quando a gente vai atender um novo cliente e chegar em peso na empresa dele, geralmente a parte das indústrias também, ou e-commerce, enfim, depende do nicho, a gente entra com uma visão mais preventiva e consultiva, não visando o judicial, vamos processar todo mundo e brigar e tudo mais, não. Vamos se prevenir, que é o quê? Criar armas, criar casca, para que quando tiver um problema, esperamos que não aconteça, mas se tiver, você está muito mais tranquilo para brigar judicialmente. Que é o quê? Verificar se a propriedade intelectual daquela empresa, daquela indústria, aquele e-commerce, está muito bem ajustado. Redes sociais, registro de marcas muito bem alinhados, seja em nominativa, figurativa, mista, nas 3 variações. Que indústria tem um leque enorme, né? E tem um potencial financeiro melhor de investimento, então vale muito a pena. Né? Importante. Eu indico registrar nas 3 variações de marca.
direitos autorais, por mais que você não precise necessariamente de um registro, por exemplo, as imagens de um produto oficial para vender em anúncios, vá lá e faça as provas de anterioridade. Porque se surgir alguma cópia, você consegue derrubar. Até o conceito daquela marca em prova de anterioridade blockchain particular, a gente consegue proteger isso com uma tranquilidade e ter aquela prova de que tá ali. Né? É algo básico que evita uma grande dor de cabeça. Igual comprar o domínio site que eu falei. É super barato, por você comprar 5 anos, você vai gastar R$50 e te evita uma grande dor de cabeça lá na frente. Eu vou fazer um gancho aqui, ó. Um gancho mesmo, viu, gente? Os slogans. Nossa, Os slogans é uma super novidade da nossa área, né? Iniciou foi acho que 30 de novembro, se eu não me engano, né, do ano passado, ou seja, a partir de menos de um ano é possível no Brasil, através da nova legislação, do novo entendimento do manual de marcas, na verdade, né? Essa alteração de se registrar slogans no Brasil, e é uma novidade para todos nós. Estamos todos aprendendo com essas novas regras e depositando, é lógico, porque é uma proteção que lá fora, na maioria dos países, já acontecia desde sempre, né? Vamos dizer assim. Sabe o que eu acho curioso? Que para mim, acho que uma das melhores estratégias de marketing de uma empresa que tem a visão de crescer cada vez mais é investir em slogan e embalagem. O visual do produto. Quer ver? Uma brincadeira que eu acho que eu faço com os meus clientes, eu trago isso em slide, mas é legal pra gente praticar. Qual é a bebida que te dá asas, por exemplo? Red Bull. Qual a bebida que desce redondo? Qual A bebida que tem uma latinha vermelha? Coca-Cola. O visual do produto ou até o slogan, Skol desce redondo, você não precisa nem lembrar da marca. Se falar uma outra característica daquele produto, você vai remeter àquela marca X. Tecnicamente conhecido como trade dress, né? A Exato. forma de você proteger aquele conjunto de imagem, né? Já teve loja de calçado, né? Que o layout da loja teve cópia para um concorrente e por conta do layout da loja rolou processo judicial, loja, né? de restaurante, isso tudo, né? Mas o slogan, você sabe que eu uso uma outra comunicação hoje com o cliente também, né? A gente estava falando de design, de marca. Eu costumo dizer que a marca é o corpo, né? O design é a roupa e o slogan é a voz. Perfeito. Sabe? Porque tudo junto comunica. Não tem jeito. E tudo comunica, né? A imagem comunica, a tua postura comunica. Não tem como ser diferente. E eu posso puxar a brasa aqui pros designers mais uma vez? Vai lá. Pra ver como eu sou muito amigo dos designers, viu? Eu tenho falado pra todos os meus parceiros designers dessa possibilidade de registro de slogan pra eles oferecerem pros clientes deles. Porque, mais do que nós, eles estão envolvidos justamente com isso dos clientes. A comunicação, né? Com essa forma aí de poder jogar a marca pro mundo. Então, eles vão ser o primeiro contato relacionado a, quem sabe, até mesmo a criação desses slogans. Então, designers, escritórios de branding, criou slogan, vamos registrar slogan também. Agora pode. Então, agora é uma coisa importante. Adoro essa frase. Agora pode. Agora pode. E acho que até deve ser algo que incomoda, né? Imagina ser um designer, você criou, você passou muito tempo ali para desenvolver um slogan, que é uma frase, ela tem que ser curta, impactante, que faça relação de produto forte, que tenha total apelo ali com o consumidor. Vende pro cliente, você vendeu aquele serviço, aquele produto, querendo não. Daqui a um tempo você olha e tem uma outra pessoa aleatória usando aquilo lá. Sem ter te pago nem um centavo por aquilo. É ruim para o cliente que está sendo copiado, é ruim para você que você seu trabalho na mão de outra pessoa que você não autorizou. Uma briga muito maior seria, né? Concorrência desleal, etc. Não, tem o registro, evita já fica com o mais registro. tranquilo. Não, e volto a responsabilidade para o escritório, né? Então, os designs, as agências, a gente sabe o quanto é difícil essa criação, esse trabalho. Mas consulta antes se está de acordo, porque ainda existe a questão de ser um sinal de propaganda. Porque ela tem que ser o slogan e ela não pode comunicar uma propaganda. Ou seja, tem que ser analisado com muito critério também essa viabilidade, né? Perfeito. E volta aquilo que eu falei, né? O contador seu dificilmente ele vai te falar de registro de marca, o advogado dificilmente vai, porque isso não foi acrescentado nem nas cadeiras de universidade desses profissionais. Mas a pessoa que você vai contratar para registrar sua marca, o escritório, o agente, ele tem que saber isso. Se ele não te passar isso, você está contratando alguém que não tem o aparato técnico para isso. Maravilha. Olha, eu acho que a gente partiu bem, colocamos aqui tudo que nos propomos a trazer e eu quero deixar aberto aqui agora para vocês trazerem aqui a sua mensagem. Nós estamos falando, como já disse, com os empreendedores de PI. E, Felipe, diga aí o que a galera pode esperar, né, realmente
do teu escritório, da tua postura, que aqui a gente já sabe, né? O quanto é esse sorriso. Olha o sorrisão dele. Né? Você é bom o seu demais, também. O meu é também. Acho que nós estamos no trio. A gente tá no trio do Coringa aqui. Isso aí, o trio do Coringa. Boa. Mas vai lá. Olha, Ju, primeiro eu quero agradecer a Escola de PI, né? Através do Rafael. Acho que é uma coisa que só agregou, assim, sabe? Acho que a diferença que fez no meu escritório estar dentro da escola de PI já há um tempo, já faz um bom tempo que eu tô dentro, e agora no Master, fez com que o crescimento de um tempo X fosse muito mais rápido, justamente por essas trocas, né? Profissionais tão competentes aí como vocês e os colegas agregando e trazendo coisas novas, né? Então, do ponto de vista do meu escritório, o que a gente, né, tem como objetivo aí é cada vez mais trazer essa informação sobre a PI de uma forma descomplicada, sem juridiquês, de uma forma tranquila, muito leve e humanizada, né? Seguir muito forte. Um dos nossos principais, assim, vamos dizer, objetivos também são os designers, né? Então, a gente gosta muito dessa proximidade com esse pessoal, então, cada vez mais trazer o quanto importante isso é para eles também, né? Por eu me identificar muito com essa área também, eu quero muito que eles tenham esses cuidados também com os clientes deles e enfim, se protejam, né? E essa atuação internacional que está iniciando agora e a gente pretende investir cada vez mais nisso, né? Então, cada vez mais se tornar uma empresa fora também aqui do país e, enfim. Poderia ter sido um tema a gente falar de protocolo de Madrid aqui, mas olha aí, fica para um próximo. Édio? Eu agradeço mais uma vez a Escola de PI, a vocês que estão aqui comigo. Acho que foi uma conversa super produtiva, vai ter bastante pessoa que vai conseguir, acho que, levar bastante informação daqui, né? Mas dar uma informação principalmente para os empresários, que é aquela máxima, né? Que a gente marca negócio seguro de carro. Você faz, é para usar e ponto final. Não pode imprimir o certificado e guardar na gaveta. Até porque se você fizer isso, vai passar um tempo, você não vai renovar, você vai perder, alguém vai fazer caducidade, então usa. Alguém copiou, usa. E para quem é da nossa área, tem ali, eu digo, tem um apelativo, tem um culhão, tem o bril de se especializar. Você não pode ficar só despachando o protocolo de marca pro resto da vida. O cliente grande vai sair de você, vai fechar com outro mais qualificado. Então tem a bril de querer entender melhor a sua área e se especializar mais. Temos pauta aí para outros episódios realmente, porque a gente sabe o quanto a API está se revolucionando, né? O quanto o próprio INPI está mudando e já temos ali as propostas, né? Eu não sei se vocês tiveram o prazer de participar das lives, então vem muita coisa pela frente e talvez ser só um pedidor de registro vai deixar de existir, né? O trabalho do escritório é o estratégico, é o que está por trás e nós falamos aqui hoje foi disso, né? Acho que de histórias e por trás de toda a história existem pessoas e nos escritórios de propriedade intelectual também é dessa forma, né? Somos pessoas que queremos contar histórias boas, né? Histórias de qualidade. Aproveito aqui também para agradecer ao Rafa. Édio, obrigada. Felipe, obrigada. Nossa pré-reunião, gente, antes aqui do podcast, foi tão boa quanto, né? Esse alinhamento, acho que essa proximidade mesmo, essa troca gera muito conhecimento. Quem estiver na dúvida de fazer parte da escola de PI ou talvez do Master PI para estar com colegas nesse nível ainda mais avançado, aproveitem disso. Quero até contar um case que eu acho que do último Master, o que eu mais me identifiquei e fiquei assim, extasiada de ouvir, né? Foi o nosso colega que praticamente inaugurou o INPI, né? Então, as histórias ali por trás, saber que há 11 anos, eu sei o que eu venho plantando, vocês há 4, e a gente tem tanta história para aprender um com os outros, imagina ele com quase 50 anos ali só de PI. Então, é muito aprendizado que está na mesa, que está lá nos nossos grupos, né? Muito obrigada e até o próximo episódio.